Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez trazendo uma mensagem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de um tema que eu estava assistindo aqui em casa no computador. E depois nós vamos falar, numa outra oportunidade, a respeito da pandemia, vamos falar das atuações dos governos, principalmente dos governos estaduais, também do governo federal, mas isso numa outra oportunidade. Mas o que me chamou a atenção foi uma conversa de um pastor com a membro. A membro, ela procurou o pastor para levar o dízimo na igreja, porém ela estava passando por muitas dificuldades. E o pastor disse para ela: não, irmã, a senhora não precisa trazer o dízimo. Use esse dízimo para cuidar da sua casa, da sua família. Não precisa, Deus vai entender. Eu quero dizer para todos vocês, você que é fiel a Deus, dizimista, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente das nossas condições, da situação que nós estejamos vivendo. A Bíblia, ela diz o seguinte, que esse pastor ensinou errado para essa senhora. E você tem que tomar muito cuidado com alguns ensinamentos, com pessoas que às vezes te dão uma orientação que não está baseado na palavra de Deus. E isso é preocupante. Porque aquilo que o homem de Deus falar, que estiver dentro da palavra de Deus, aí você acredita. Porque está escrito. O que estiver fora disso, você não deve acreditar. A Bíblia diz o seguinte, aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 8 em diante, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, e toda a nação. E ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênçãos sem medidas. Veja bem, o homem de Deus falou que era para aquela senhora não usar o dízimo levando na igreja, pelo contrário, para usar dentro da casa dela, comprando mantimento para a casa dela e deixando Deus de lado. E depois ele falou: depois a senhora passa aqui que eu vou lhe dar uma cesta básica. É aí que está o erro. Porque quando a pessoa ela é fiel a Deus, quando ela cumpre com a palavra de Deus, ela não depende de cesta básica, não depende de homem, não depende de ninguém. Ela depende primeiro de Deus, depois dela mesma. Eu quero dizer para vocês que ninguém é obrigado a dar dízimo, a devolver o dízimo e dar uma oferta na igreja. Ninguém é obrigado. Mas se você crê na palavra de Deus, se você é uma pessoa de Deus, então você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida das pessoas. Eu me lembro de Elias, quando ele bateu na porta daquela viúva de Sarepta, e havia fome naquela época, e ela só tinha um pouquinho de farinha, e só tinha também um pouquinho de azeite. O homem de Deus disse: faça primeiro um bolo para mim, depois fará para ti e para seu filho. Quando o homem de Deus falou daquela forma, ele estava se colocando no lugar de Deus. E aquela situação ali, aquela prova, é se realmente ela acreditava em Deus, nas coisas de Deus. E ele disse: faz primeiro para mim, porque o azeite não vai faltar e nem a farinha. E não faltou. Faltou para todo mundo, menos para aquela viúva, para aquela mulher que acreditou na palavra do homem de Deus, quando o homem levou aquela mulher a colocar Deus em primeiro lugar. Você lembra também, lá no jardim do Éden, que Adão e Eva estavam no paraíso,
comendo do bom e do melhor, tendo uma vida abençoada, com a visitação de Deus todas as tardes, mas Deus deu um recado para eles: olha, vocês poderão comer todos os frutos aqui do jardim do Éden, menos o fruto que está no meio do jardim. Ora, meus amigos e minhas amigas, os frutos que ali estavam, as árvores que ali estavam produzindo seus frutos, todas elas pertenciam a Adão e Eva, porque não havia nenhuma concorrência humana falando, não viria outras pessoas para comer daquele fruto, era só deles. Aquela ordem que Deus deu é só para ver se eles iam obedecer a palavra de Deus. Deus falou: pode comer de tudo, menos do fruto que está no meio do jardim, desta árvore que está no meio do jardim. E o que aconteceu? Por a mulher dar ouvido ao diabo, que estava travestido numa serpente, ela comeu daquele fruto, tocou naquilo que Deus falou que não era para tocar, e ainda levou o homem, Adão, também a cometer o mesmo erro. E o que aconteceu depois disso? Foram expulsos do paraíso. O homem passou a quê? A comer do suor do seu rosto. Teve que trabalhar para poder comer. E a mulher passou a ter dor de parto. Então, quando a pessoa desobedece a Deus, vem o mal, porque quem leva a pessoa a desobedecer a Deus é o diabo. Deus dá uma ordem para que a pessoa obedeça. Agora, você tem o direito de obedecer ou não. O que esse homem de Deus, que esse pastor fez, de falar com aquela membro, para ela não ser fiel a Deus e usar o dízimo para mantimento da casa dela, ela ainda disse o seguinte, ainda respondeu o que está escrito aqui, que eu estava lendo. Ela disse: o Senhor tirou um peso das minhas costas. Será que é um peso a gente obedecer a Deus? Será que é um peso a gente obedecer a palavra de Deus? Eu digo para todos vocês, é um prazer que eu tenho, é um prazer que a minha família tem em obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, você pode passar por muitas lutas, mas a vitória virá, porque você vai ter meios para poder orar a Deus, falar com Deus e até cobrar de Deus uma vida melhor. Mas quando você não é fiel, meu amigo, como é que Deus vai te abençoar se você não faz a sua parte? Então, não dê ouvidos a pessoas, ainda que seja dentro da igreja, que te levem a desobedecer a palavra de Deus. Não dê ouvidos. Se aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que se diz ser de Deus, está levando a pessoa a desobedecer a palavra de Deus, não dê ouvidos. Creia na palavra de Deus, porque a vitória virá até você e a tua casa. Eu dei essa mensagem para todos vocês e eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo estará abençoando você. Você que é católico, que é dizimista, você que é evangélico, não importa o seu credo religioso. O que é de Deus é de Deus. O que é nosso é nosso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.